E hoje eu vou... O estudo é tão... mexe tanto com a gente que eu não quis trazer outras coisas para complementar. Então, acho que a gente... E também ele é longa a história, e eu não sei se no livro de vocês acontece isso, mas no meu, acaba a história e começa novamente. No de vocês aconteceu isso? A história é registrada duas vezes, o capítulo é registrado duas vezes. Aí eu fico pensando, não, então é porque realmente é isso aqui que é para a gente ver. Então, pode passar o slide, só como é extenso, né? Vamos só pedir. Dona Neuma falou, né, da questão da proteção, eu gosto de sempre pedir, Dona Neuma, que Estevão venha intuir, me envolver, né? Que aquele verbo que ele tinha, tão amoroso, que quando ele falava, as pessoas sempre internalizavam muito a sua lição, então eu costumo pedir sempre a proteção de Estevão. E na manhã de hoje a gente pede também a proteção e a inspiração de Humberto de Campos, né? Porque os dois tinham muito isso de pedir para que eles se diminuíssem para que o Cristo crescesse, né? Então, também peço nessa manhã que o meu personalismo, a minha vaidade, o meu orgulho, a Elis diminua para que o Cristo sobressaia de tudo que for dito, de tudo que for pensado e sentido aqui nessa manhã de hoje, né? Então, vamos lá? Aquelas histórias que, então, Humberto de Campos aproveita, ele está vivenciando como se fosse uma escola, um salão de reuniões, onde eles vão lá e tem a história do palestrante que leva o ensinamento. Então, depois, o que ele faz? Como bom aluno, ele compartilha conosco aquelas lições. Então, é isso que acontece aqui no começo dessa história. Ele vai dizer que poucas vezes tive ao meu lado entidade tão bela. E às vezes a gente pode, pela nossa dificuldade, né, de vivenciar outras situações, às vezes a gente atrela muito a beleza, a sensualidade, aquelas vivências, aquelas práticas que nós temos, né? Mas, no entanto, apesar de ele nominar essa entidade como Diana, que eu duvido muito que o nome dela seja Diana, mas a Diana lembra quem? Lembra a deusa da beleza, em algumas culturas, a deusa da caça, né? Então, acredito que ele escolhe muito esse nome para tentar atrelar a história de vida dela e como ela vai se transformando, né? Então, acho que o nome dela também, como no Humberto de Campos, nada é por acaso, então, acho que o nome dela é para fazer com que a gente pense e reveja os nossos próprios valores, né? Então, ele diz que se tratava da nobre Diana ou Diana, que desde muito, segundo me informaram, se consagraram ao ministério da iluminação das almas cegas e infelizes. Quando é que a gente já parou para pensar que existe um ministério de iluminação para almas como nós, cegas e infelizes, né? Então, o que ele me chama muita atenção é isso. E nesse momento que ele fala isso, me chama muita atenção para mim mesma, enquanto suicida, reincidente, a gente fica pensando e já vai se incluindo também nessa situação, né? De almas cegas e infelizes, e que a gente não está só, por mais que a gente tema, por mais que a gente se angustie, se desespere às vezes, nós nunca estamos sozinhos, porque existe todo um ministério que busca fazer com que a gente seja iluminado por dentro, né? Então, demora-se longas semanas no abismo. Demorava, essa moça, né? Ele vai dizer que ela se demorava longas semanas no abismo, acendia a luz evangélica entre gemidos e sombras. Ao contrário de muita gente envolvida, ela resistia heroicamente ao peso da atmosfera baixa e espessa. Então, imagino, ela trabalhava nos umbrais, vamos dizer assim, que ele fala no abismo, né?
E o André Luiz vai dizer naquela obra lá, acho que é Obreiros da Vida Eterna, que ele então vai dizer como são os umbrais, porque a gente pensa na terra, na crosta, né? Pensa naquele trecho de espaço que divide a terra até nosso lar, a gente pensa muito nisso aí, né? Mas aí naquela obra o André Luiz vai dizendo as camadas de umbral até chegar na crosta, e depois que chega na crosta, os umbrais que tem abaixo da crosta terrestre, né? Então, é bem interessante quando ele situa lá, porque assim, ela vai falar no abismo, então a gente pode pensar também naqueles tipos de umbral que o André Luiz falava, né? E aí a gente pensa, nós também, quando a gente vai para determinadas atividades, né? Nem todo sábado a gente quer ir na evangelização infantil, lá na periferia, nem todo sábado a gente quer ir lá no asilo, nem todo sábado a gente está preparado para a atividade de assistência, de socorro e de iluminação do próximo, né? E ele vai dizer que ela não, ela vencia isso heroicamente, a esse auxílio para inúmeros criminosos impenitentes que rendiam-se-lhe a palavra persuasiva e maternal. Então, quando ela falava, era aquele verbo que arrebatava realmente, porque jamais falava como quem reprova condenando, mas como quem esclarece amando em nome de Deus. Aí outra lição para a gente, né? Como é que está a tônica do nosso verbo, né? Como é que a gente fala? Será que quando nós falamos, a gente está de fato esclarecendo ao mesmo passo que a gente ama aquela pessoa que não chega, ou suportando, como a irmã Rosário diz, ou querendo bem, né? Ou já vendo virtudes e qualidades, né? Então, fica também uma dica para o nosso verbo, né? Como que a gente tem falado, principalmente nesses últimos tempos, de tanta polarização, né? De tanta divisão dos brasileiros, né? Como será que está o nosso verbo em relação ao outro? Então, certo dia, visitou-nos o grupo em elevada tarefa. Ouvia dissertar sobre grandes teses humanas, deslumbrando-me com a sabedoria que lhe vibrava em cada definição. Aí a gente pensa assim, grandes teses humanas, mas, puxa vida, no que ela é formada? Né? A gente, quando vai dizer de teses, a gente já imagina logo a ciência humana, né? A ilustração humana. E a gente vai ver aqui que a ilustração dela, sobre as teses que ela fala, são teses que somente as grandes almas que amam aprendem a desenvolver. Né? E aí ele diz, né, Carol, não é? Desculpa. Aí ela diz assim, o que mais impressionava Humberto de Campos, contudo, e sua venerável figura feminina, era a luz que a rodeava inteiramente. Parecia viver num ambiente maravilhoso, exclusivamente seu. Tão sublime era o halo radioso que a circundava, isolando-a das influências exteriores. Aí eu fiquei, na hora, a primeira vez que eu li isso aqui, no mês de julho, eu fiquei pensando, puxa vida, mas ela não apagava a luz em momento algum? Será que não é um pouco também de vaidade, né? Será que não é um pouco de orgulho aí? Na hora que eu li a primeira vez, me veio isso na minha cabeça, né? Aí, de tanto que eu já li e reli, eu percebo que ela faz isso, no meu ponto de vista, né? É justamente pelo fato que o André Luiz, ou que o Humberto de Campos fala aqui, né? Isolando-a das influências exteriores. Então, ela cria uma psicosfera para si e passa a vivenciar dentro daquela psicosfera, sem se deixar contaminar, sem se deixar titubear ou, como é que fala a palavra? Distrair, né? Com outros problemas, né? Então, às vezes a gente tem muito. Como eu tenho uma fraqueza de caráter muito grande, eu digo uma coisa, eu vou fazer tal e tal coisa, assim, assim, assim. Na primeira vento que passa, na primeira brisa que passa, eu já mudo de ideia, já estou indo para outro lugar. E ela se mantinha, né?
firme no seu propósito, no seu ideal, porque ela acreditou numa verdade e passou a defender essa verdade, e criou em torno de si uma psicosfera que a isolava da influência exterior, ou seja, às vezes a gente pensa assim, eu não vou me envolver no clima denso e polarizado da política. Mas aí, quando a gente vai e abre o WhatsApp, a gente percebe lá que uma pessoa tá sendo descortês com a outra, né? E aí a gente já toma partido. E alguma coisa aqui dentro da gente já muda. O coração já bate de um jeito diferente, né? Já começa aquela coisa de sintonia, né? E aí a gente vai aprendendo também com as pessoas, com a Dayana ou Diana, a criar uma psicosfera para que a gente não se envolva nessas sintonias, né? E aí asseverou meu amigo que a abnegada mensageira possuía direito indiscutível para desfrutar semelhante situação, não só por trabalhar em círculos de criaturas positivamente inferiores a ela, como também, pode passar, amor, porque vencera em si mesma as deficiências mais rudes da condição animal. Olha o que ele fala, que o Humberto de Campos, ele é de uma precisão cirúrgica nas suas palavras, por isso que eu disse que no início que a gente ia fazer meio que uma sessão terapêutica aqui hoje, porque ele vai dizer, então, que isso que faz com que o nosso coração, com que o meu coração bata de forma diferente, né, quando eu vejo um postzinho de WhatsApp, porque eu evito entrar no Face, no Insta, no Telegram, eu tenho essas redes sociais, mas eu evito, por quê? Porque a gente sai de lá muito mal, né? Mas aí tem o WhatsApp, porque o WhatsApp não é, eu considero também como uma ferramenta de trabalho, né? E de interação com a família. Então a gente não pode deixar viver totalmente. Aqui em casa já não tem TV. Se não tiver pelo menos o WhatsApp, aí pronto, vou viver alienada do mundo. Mas, enfim, a gente acaba que precisa dessas redes sociais, mas a gente precisa também educar essas condições animalizadas dentro de nós. Alma divina, Diana reunia beleza, bondade, a ciência e a expressão. Por que eu deixei isso aqui em evidência? Porque a gente vai ver que ela consegue transformar determinadas situações e contextos íntimos, internos dela, por essas situações aqui: beleza, bondade, ciência e expressão. Quando terminou a palestra encantadora, que a trouxe ao nosso círculo de serviço, aproximei-me curioso e elevado. Outros companheiros imitaram-me o gesto. A singular posição luminosa daquela mulher arrebatava-nos o espírito. A emissária, no entanto, muito simples, parecia desconhecer a própria elevação. Isso aqui é interessante, né? É você conseguir alcançar determinada vitória sobre si mesmo e esquecer, né? Esquecer que você conseguiu aquilo. Se você é paciente, não fica, porque eu sou paciente, eu fui colocado nesse meio para ser testado. Não. Porque eu sou bondosa, eu fui colocado desse meio para compartilhar. Não. Seja aquilo, mas com ouvido, né? Com esquecimento, com entrega, com renúncia. Né? Ela sorria fraternalmente e comentava os problemas terrestres como se estivesse ainda envolta na roupagem carnal. E para mim aqui é outro exemplo, né? É aquela coisa do AA, né? De você nunca se considerar imune àquela situação. Né? Então, mesmo que ela já tivesse toda aquela iluminação por dentro e por fora, e tanto que por dentro era mais importante, porque irradiava, né? Porque ela recendia, né?
em torno de si aqueles sentimentos. Então, outra lição é de você sempre estar achando que pode melhorar um pouco mais. Então, soberano entendimento de todas as coisas lhe transparecia nas mínimas expressões. Emocionado em lhe observando a renúncia a favor das almas embrutecidas, indaguei do porquê do seu sacrifício, retendo-lhe as respostas surpreendentes. Sim, meu amigo, respondeu sem afetação. No impulso espontâneo de minha própria consciência, ofereci 50 anos de trabalho aos nossos irmãos das zonas mais baixas da vida, e não me envergonho de explicar a razão de meu gesto. Então, uma coisa que me chamou muita atenção é porque, às vezes, eu particularmente, eu vou tomar uma decisão que vai afetar positivamente a minha qualidade de vida, a qualidade de vida das pessoas que me cercam. Eu paro, eu penso, eu reflito, eu medito, tanto, e depois ainda faço coisa errada. E ela, num impulso espontâneo da própria consciência, ela se ofereceu e não desistiu, não titubeou, porque a lição estava de fato internalizada nela. E sorridente ante o interesse geral, prosseguiu delicada. Não sei se conhecem as extremas dificuldades do espírito para alijar as vestes animalizadas do sentimento. E aí ela pergunta se o Humberto e os amigos dele, né, não conheciam, né? E aí a gente vai e fala assim, meu Deus, como que é, né? Aí sorrimos de modo significativo. E eu fiquei pensando, como que é sorrir de modo significativo, gente? Dando-lhe a entender a nossa inferioridade. Pois bem, continuou a embaixatriz da caridade e da sabedoria. Confesso que pertencia à classe das piores mulheres que já existiram nos círculos do planeta. O meu ciúme, o egoísmo e a vaidade eram o meu trio de verdugos cruéis. Aí vocês se lembram que eu disse que eu tinha deixado lá um textinho em azul, né, que falava da beleza, da bondade, da ciência e a expressão dela? Então, foi aquelas virtudes lá, ela substituiu por esse trio aqui. O trio dos ciúmes, do egoísmo e da vaidade. E aí, uma vez, acho que foi em 2014, 2015, eu assisti uma palestra do Haroldo, que eu comecei a acompanhar o Haroldo em 2012, e aí logo em seguida eu assisti essa palestra dele. Ele falava assim, para que a gente passe a de fato se entender, a gente começar e a se conhecer e a saber sobre o que é a nossa encarnação, sobre o que para onde a gente deve voltar, os nossos esforços, é a gente, ao longo de um dia, a gente anotar os pensamentos que mais voltam à nossa mente. E aí, ao final daquelas 24 horas, toda vez que eu pensar, que eu tiver um pensamento íntimo, eu vou lá e anoto. E depois eu vou e faço uma tabulação. Quais foram os pensamentos que mais apareceram? Então, aqueles pensamentos que mais aparecem na nossa listinha, naquilo que a gente elencou, então, sobre o que fala a nossa encarnação, é sobre o que fala os nossos esforços, né? É onde que a gente deve mais empenhar os nossos esforços. E eu fiz isso, eu encontrei duas situações, porque a terceira, até hoje, quando eu li isso aqui, né, eu ficava feliz porque eu tinha identificado, então, duas situações, dois pensamentos que são muito recorrentes no meu dia a dia. E mesmo que eu tenha, já vai para quase 10 anos que eu faço esse exercício, eles ainda são muito recorrentes. Às vezes, esses pensamentos voltam à minha cabeça por dia, uma média de umas 50, 70 vezes por dia, apesar do meu processo de autoeducação e de consciência desses defeitos em mim, né? Então, ela vai dizer aqui que ela voltou à carne, então, inúmeras vezes, somente para atacar o ciúme fulminante. Só para atacar o ciúme, porque ela tem um trio de problemas a ser vencidos, né? Ciúme, egoísmo e vaidade.
Para atacar os ciúmes, ela voltou por 9 existências consecutivas, sem resultado eficiente. Para combater o egoísmo e a vaidade, regressei ao corpo físico muitas vezes, falhando nas mais significantes promessas. Sempre a recapitulação do momento vicioso. E aí eu digo, aquela coisa que Jesus falou, atire a primeira pedra, né? Como a gente vai atirar a primeira pedra? Se a gente está, né, escorregando, escorregando, escorregando. E ela vai dizer isso aqui para a gente. Aí a gente começa a fazer uma análise. Quantas vezes eu escorrego? Eu digo que eu escorrego. Eu tendo consciência que eu preciso trabalhar essas duas coisas em mim, eu escorrego nelas por dia 50, 70 vezes ainda. Então, envenenava meu companheiro pelo ciúme, destruí o lar pelo egoísmo e perdi os filhos através da vaidade. Como é que é o termômetro, né, para a gente aqui? Como é que a gente está tratando os nossos familiares? Eu não vou, em meio a essa. Eu estou falando muito de política, gente, porque a política, mais que o trânsito para mim é meu termômetro. Se eu for para o trabalho, para a faculdade, para a casa espírita e volto para casa sem reclamar nenhuma vez de nenhum motorista, eu digo que aquele dia eu estava mais equilibrada. Mas hoje eu nem coloco o trânsito, eu coloco a política, né? Porque a política, ela está sendo um teste para nós, né? Como é que está o meu amor? Como é que está o meu tratamento, a minha relação com o outro, né? Como é que está? Eu não estou dizendo com relação ao político X, ao político Y, não estou falando em relação aos políticos, eu estou falando da política, ou seja, o ato, a ação das pessoas umas com as outras, né? Então, como é que eu estou agindo? Está muito movido pelos ciúmes? Eu estou destruindo tudo pelo egoísmo? Né? Eu estou afastando as pessoas pela vaidade? Né? Amigos desvelados seguiam-me carinhosos de esferas mais altas, estendendo-me braços fraternais. Entretanto, fracassei de modo invariável. Aqui outra situação, principalmente para quem tem as dificuldades, como eu tenho, a gente saber que a gente não está só. Às vezes a gente nem imagina de onde vem o socorro, né? De onde vem as amizades, de onde vem... Às vezes a gente está passando uma dificuldade, aí a gente pensa assim, meu Deus, de onde me virá o socorro hoje? E aí, de repente, se a gente nem verbalizar aquilo com ninguém, alguém chega, traz uma cesta básica, doa uma roupa, doa um calçado, fala, passa um WhatsApp, nossa, como é que você está? Estava com saudade de você, como é que você está hoje? Né? Às vezes não é um bem material, mas é um bem moral, né? A pessoa traz uma palavra, traz um post, traz eu estava com saudade, né? Então, assim, e quem é que traz isso até nós? Se não são esses amigos que ora são amigos ocultos, né? Então, ela diz ainda que valia-se da bênção do esquecimento na encarnação para perpetrar novos erros e espezinhar as sagradas leis. E aí a gente pensa também, né, como que a gente faz? Agora eu esqueci quem eu fui, eu esqueci as mazelas, eu esqueci os meus compromissos com a espiritualidade amiga e benfeitora, que às vezes trabalha com a gente 30, 40 anos, para que a gente possa reencarnar, então a gente esquece tudo, né? E vai só adquirindo novos erros, né? Aumentando a nossa taxa de débitos. E aí ela diz que o tempo, contudo, ia passando. Desculpa, gente, é porque, igual falei para vocês, é terapia. O estudo de hoje é terapia. Né? Então, o tempo, contudo, ia passando implacável e os meus antigos benfeitores espirituais se foram distanciando, elevados a regiões menos densas. O que isso significa? Eu lembro muito do que o Paulo disse para João Marcos,
porque o Barnabé leva o João Marcos, né? Apesar de que ele era muito jovem, mas o Barnabé ele já via ele já acreditava muito no potencial do João Marcos, que futuramente, então, ele vai se tornar o Marcos, né, o evangelista Marcos. Mas só que Paulo, naquele momento, ele fala, ele é muito duro, porque ele diz assim, olha, você volta para casa, que você não está preparado ainda para a missão que você escolheu. Repensa, volta, repensa. Mas eu te digo uma coisa, o mundo caminha em caravanas, em grupos. Se você perder essa caravana, na qual você está incluído, pode demorar muito para que você encontre uma outra caravana que tem os mesmos ideais que você, que respire as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, as mesmas aspirações que você. Então, hoje nós estamos na casa espírita, no movimento espírita, com pessoas que pensam como nós, com pessoas que nos alimentam, que na hora da dificuldade, às vezes a gente está num grupo familiar que não é muito afim às nossas ideias, mas a gente tem um grupo espírita que pensa, que idealiza como nós, que, que, que caminha como nós. Então, meio que a gente vai, como o Fernando Pessoa fala, que nós somos anjos de uma asa só, né? Então, a gente vai se encostando uns nos outros para que a gente possa ir voando, né? E alçando voos, né? Às vezes curtos, às vezes mais longos, mas e se a gente perde essa caravana, igual ela diz aqui, né? Despediam-se afetuosos, estimando-me alto desempenho dos deveres cristãos. Se a gente desempenhar os deveres cristãos, pronto, a gente fez tudo. Quais são os deveres cristãos? Jesus disse que vai ensinar uma letra do alfabeto divino, amor, amar, um amor que é caridade. Esses dias eu estava vendo uma mensagem do Chico, quem traz essa mensagem é eu não lembro agora se é o André Luiz, que ele vai dizer que tudo é amor, né? Então, assim, depois a gente pode até passar essa mensagem aqui, se der tempo, mas enfim, ainda está na metade, né? Então, eles falam assim que ela fala que essas pessoas iam se despedindo. E quantas pessoas já se despediram de nós, né? Às vezes se a gente parar e pensar aqui, quantas vezes na nossa adolescência, juventude, a gente parou e pensou assim, nossa, eu estou num grupo, eu estou no meio familiar completamente estranho a mim. Eu, até os 10 anos, eu tinha muita dificuldade, porque eu tinha muitas lembranças, né? E, e eu tinha lembranças de pessoas que também não faziam parte desse grupo, eu sentia muitas saudades daquelas outras pessoas, né? Então, assim, às vezes a gente vai a gente vai sendo deixado para trás porque a gente está tão pesado na nossa vibração, tão pesada que a gente se torna uma mala, uma pedra, que não pode ser levada adiante. E aquela coisa, né, da porta estreita, vai afunilando, você vai tendo que deixar certos pesos para trás. Inclusive, o peso daqueles que não querem progredir, né? Vamos lá, minha flor? Por fim, o esposo, porque o esposo foi eu lembrei muito da dona Ivone do Amaral Pereira, porque vocês lembram quando a gente lê aquela trilogia dela, mas começa lá em Sublimação, a história da vida dela, mas aí depois tem as Voragens do Pecado, Cavaleiro da Mies e o Drama da Bretanha, que fala mais especificamente desse último contexto dela, né, como a família espiritual vai precisando abandoná-la, né, porque ela não ficava presa naquela coisa do suicídio, enfim, ficava aquela monoideia, né, até que ela precisou ver sozinha. E aí eles falam isso aqui agora, a Diana vai falar que então o último que ficou ao lado dela foi o esposo, amigo, sócio abençoado de experiências e empresas inúmeras. Ele não saiu de perto dela. Só que, no entanto, a providência divina faz com que a gente precise evoluir. É o único, como que diz, aquela coisa de, a única coisa que a gente não pode se furtar é a lei da evolução, né? Então, ele evolui e ele é convocado à esfera superior.
em virtude dos méritos adquiridos e dos espíritos amados que me foram pais e filhos em várias estações evolutivas, não existia nenhum ao lado da minha pequenez. Quando me vi invariavelmente sozinha, experimentei intraduzível pavor e amargoso desânimo. Abandonei-me, então, a propósitos menos dignos, demorando-me nos recantos abismais, qual trapo inútil. Gente, só um pouquinho, só volto só um pouquinho, lá esse aqui. Quantas vezes que a gente vai fazer um negócio e não dá certo, e a gente se abandona, né? A gente simplesmente se abandona, a gente não quer mais, nada está dando certo, e igual uma depressão, que às vezes a gente começa a deixar de querer ver as pessoas, a deixar de querer atender o celular, depois a gente começa a querer deixar de tomar banho, de escovar os dentes, aquelas mínimas coisas que nos faz bem, a gente passa a deixar de mão. A gente não quer mais pentear o cabelo, quer trocar de roupa, a gente só quer ficar deitado, isolado, na cama, se for possível, nem abrir a janela, porque para não entrar nem luz no quarto, né, a gente quer ficar sozinha realmente. E é isso que acontece com a Diana, né? Ela se abandona, mas aqui no caso ela se abandona no mundo espiritual. E aí, segue um pouco, amor. Aí ela diz que, embora consciente, vencida pelo trio nefasto, muitos anos ela partilhou o desencanto da soledade quase absoluta. E aí a gente fica pensando, será que ela estava no umbral? Será que ela estava igual no Memórias de um Suicida? Tem aquelas áreas de isolamento, vocês lembram? E a gente fica imaginando também onde que ela pudesse estar, né? Então, um dia, no entanto, ela foi visitada por nobre missionária do bem, que lhe contou carinhosamente o romance que ele dizia a respeito. Sempre tem alguém que vem e nos auxilia, né? Jesus nunca deixa nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou entregues, abandonadas, completamente sozinhas, né? Então ela estivera, essa outra senhora, né, essa outra mulher, e aí eu lembrei do que o Rossandro fala, que eu nunca tinha prestado atenção, é que, de fato, sempre o espírito na envergadura feminina, ele é sempre quem vai socorrer nos umbrais, né? Mais fortemente, porque eu acredito que na vertente masculina, os espíritos, quando se detêm nessa polaridade masculina, eu acredito que eles estão mais na área da construção, né? Do avanço, enquanto que na vertente feminina está mais nessa coisa do colocar de pé, do ir socorrer, porque eu acredito que seja a especificidade própria daquela polaridade, né, da masculina e da feminina, não como uma coisa que degrada o outro, não, é por causa da especificidade, da necessidade da natureza, né. Então, elas estiveram nessa posição degradante, mas superaram os obstáculos, utilizando o concurso de entidades infelizes. E quantas vezes a gente está em casa também, e aí a pessoa fala assim, não, Elis, sai desse quarto, vamos fazer uma visita lá no asilo, no cantinho do vovô, vamos fazer a visita lá no presídio, vamos fazer a visita no hospital. Tinha uma senhora aqui, a Idália Medrado, ela implantou a humanização, o atendimento humanizado no Hospital Regional aqui de Araguaína. E aí, durante essa gestão que ela fez lá, ela permitia que, então, as religiões, de um modo geral, fossem lá visitar aqueles internos que não tinham parentes, porque, às vezes, as pessoas vinham de outros estados, ou vinham das fazendas, não tinha quem as visitasse, quem as ouvisse, né? Então, foi uma época que eu aprendi muito. E ela vem dizer aqui também isso, né? Às vezes, quando você está vendo, não que a gente vá fazer apologia à dor e ao sofrimento, mas às vezes quando você vai ao socorro do outro, do infeliz, você sai daquela tua ideia, da tua monoideia, para socorrer o outro. Quando você volta,
a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento ainda está lá, mas você vem melhor equipado para lidar com a sua própria dor, né? Então, depois de aventuras extravagantes no curso das quais fora invariavelmente derrotada, voltou à terra na qualidade de mãe de filhos monstruosos, e tão rígidos lhe foram os testemunhos de abnegação, que chegou ao admirável triunfo sobre a tríade tenebrosa, dominando o ciúme, o egoísmo e a vaidade no decurso de 70 anos de sacrifício. Então, veja, como essa entidade, ela tinha as mesmas dificuldades, né? Ela sofria na mesma deficiência que a Diana. E aí, eu coloquei essa palavra aqui, tão rígidos, né? Tão duras as dificuldades que ela teve. E aí a gente para e pensa, quando eu comecei a ler romance espírita, eu comecei pelos romances, depois já de 10 anos, Divaldo fala que a cada 10 anos a espiritualidade volta e faz uma prova com a gente, né? Então, depois de 10 anos que eu estava na doutrina espírita, que eu comecei a ler obra básica, mas nesses primeiros 10 anos eu só lia romance. Eu comecei pelos romances da Zíbia, né? Aqueles laços, aquele lá dos ciganos, lá, aquele do Nordeste. Então, eu lembrei nesse momento aqui, tem uma obra dela que começa no Nordeste brasileiro, e que ela vai falar, né, dessa questão das mães, como elas sofrem no Nordeste, né, às vezes 10, ou 8, 10, 12 filhos, numa dificuldade muito grande. Ivone do Amaral Pereira também vai falar isso lá no Memórias de um Suicida, né, essa questão das mães que passam por tantas dificuldades. Aqui mesmo em Araguaína tem uma casa que a gente conheceu na década de 90, quando eu comecei com essa atividade na periferia, que era uma mãe que tinha 3 filhos com problemas mentais. Desses 3, um era acamado e um conseguia ir para pai, e as outras 2, e eram os 3 rapazes, as 2 meninas também tinham muitos problemas, todos dessa coisa de não conseguir, alguma deficiência mental, né? E aí a gente vai vendo aqui por quê, né? Aí ela fala que no decurso de 70 anos, ela consegue vencer. E aí vem a questão do 7, né? Como um número perfeito, não no sentido de que sempre o 7 vai dar certo, né? A gente precisa viver 70 anos, mas o 7 como uma unidade de perfeição, né? Aconselhou-me, então, a visitar as furnas do sofrimento purgatorial e a rogar a colaboração dos dirigentes daqueles que estacionam nas províncias da angústia, candidatando-me à maternidade dolorosa na terra. Então, a gente vai ver aqui, né? Pode passar, Rua. Ela vai dizer que, então, é maternidade dolorosa, esse tipo de provação. E por que a gente escolhe? Porque só amando ao outro na dificuldade, aquilo que o padre Fábio fala, amando o outro na sua inutilidade, quando o outro não tem nada a oferecer, a gente ser capaz de amá-lo, de aceitá-lo, de acolhê-lo. E aí a gente pensa também na nossa inutilidade também, que alguém em algum momento também fez isso por nós, né? Dentro da nossa inutilidade, alguém foi lá, nos recolheu de algum umbral, de alguma zona dessa de isolamento absoluto, e tentou nos reinserir no caminho evolutivo, né? Então, ela aceitou o alvitre jubilosa. Na hora do vamos ver, ela aceitou. Ah, não, vou lá. Só que aí representava, que representava, então, 70 anos de esforço e paciência para conseguir uma realização que me escapara durante milênios. A presença amiga, então, dessa senhora conduziu-a às retaguardas das trevas e, horrorizada, percebia a existência de infortunados irmãos nossos em estágios longos de loucura, cegueira e deformação. Esse era o tipo de espírito que não tinha nada a oferecer, né? Agigantavam-se em torvelinhos de padecimentos indescritíveis. Acovardei-me, então, ante o quadro triste.
Na hora da teoria, às vezes a gente vai todo bondoso, né? Nossa, vamos lá, aí vai dar certo, uhul. Mas na hora que a gente vê, de fato, às vezes a gente se acovarda, mas ela, como estava com aquela senhora ali, então ela reanimou, né, e solicitou a concessão. Então, até então, havia uma série de espíritos ali, né, ao lado dela que ela não tinha percebido. Então, só quando ela faz, de fato, o compromisso, fervorosamente, se exteriorizou em lágrimas de esperança, fez-se visível um dos... Deixa eu voltar aqui, gente, desculpa. Quando meu fervor se exteriorizou em lágrimas de esperança, fez-se visível um dos vigilantes da atormentada região, acolhendo minha súplica. André Luiz foi assim, lembra? Quando ele chora, exaurido de dor, angústia e sofrimento. Então, aparece aqueles espíritos que a mãe dele já pedia para que velasse por ele, né? Então, geralmente, nos nossos momentos assim de mais verdade, é que a gente vai conseguir ver em torno de nós a verdade, a luz, o socorro, o benefício, né? Aceitar-me o compromisso e designou-me 4 crianças monstruosas que me caberia adotar. Aí vocês falam assim, uai, mas André Luiz disse que não tem crianças no mundo espiritual. E eu fiquei também me questionando isso. Mas eu fico imaginando também que esse mentor, ele já mostra para ela como seria o futuro, né? Ela abraçando aquelas entidades que ali estavam, como esses espíritos se mostrariam enquanto filhos, enquanto crianças, né? Como ela seria. Então, reunir-se-iam a minha alma dentro de algum tempo nos círculos carnais. Pode passar. Foi assim que, entre pavor e ansiedade, regressei ao nascimento terrestre. Vi-me desde cedo em condições dolorosas e precárias. Nos rudimentos da infância, observei que meu corpo estava em formal desacordo com os meus sentimentos íntimos. Gente, quantas vezes o que a gente mais ouve é assim? É as pessoas dizerem: ah, mas eu me sinto uma aberração, porque eu penso de um jeito, mas meu corpo é outro. E a maioria das vezes o que a gente vê em relação a uma afetividade é isso, né? Fisiologicamente você é de um jeito, é, não. Morfologicamente a gente é de um jeito, mas mentalmente a gente é de outro. E aí o que ela fala? Ela ficava pensando, né? Em todas as dificuldades, a menina, como que é a dona Ivone do Amaral, ela fala isso também, né? Que ela não era para ser daquele jeito, né? Ela se via de outra forma. E eu acho que a espiritualidade permite que a gente veja isso, que é para a gente ter certeza de que, olha, eu também tive isso até os 10 anos. Então, é assim, ó, isso aqui você tinha, mas perdeu. Por que você perdeu? Alguma coisa aconteceu para você ter perdido. Que Deus não é Deus de maldade, Deus é Deus de soberanamente justo e bom, né? De justiça e bondade. Então, alguma coisa aconteceu. Você quer isso de volta? Quero. Ah, então começa a agir de forma melhor. Começa a ser, a responder positivamente aos estímulos da vida, né? Mas o que, que a gente faz a maioria das vezes? A gente se rebela, né? A gente vai modificando por fora o que a gente deveria modificar por dentro. A princípio, rigorosa rebeldia dominou meu coração, mas fui lavando as manchas da revolta com lágrimas benfazejas, e porque a orfandade me colhera os primeiros anos, fui compelida a desposar um homem terrivelmente disforme que me impôs 4 filhos desventurados. Eu lembrei desculpa, gente, tá sendo tão, tá toda hora falando, mas é porque eu lembrei desse momento aqui que a coroa portuguesa, para tentar diminuir o número de desafetos, né, vamos dizer assim, o que ela fazia? Exilava homens que não atendiam aos pré-requisitos da nação. Pobre, deficiente, bandido, enfim, todos aqueles que eles consideram párias da sociedade, mandavam para a colônia, que era aqui o Brasil.
E o que eles faziam com as órfãs? As órfãs iam para os conventos para seguir a ordem vocacional. E até nem órfãos, as meninas pobres também iam para os conventos. E aí o que eles faziam? A coroa fazia também, mandava também essas meninas para o Brasil para casar com essas pessoas, para que a hegemonia portuguesa, não se perdesse. E que essas pessoas que vinham para cá também, elas vinham como párias, mas elas vinham também como representantes da coroa. E assim eles recebiam o perdão dos erros e da dívida dele com relação à coroa portuguesa. E aí essas meninas vinham para cá para casar. E eu lembrei muito disso, que elas casavam contra a vontade, porque o sonho delas era a vida vocacional dentro da igreja, né? E eu lembrei, quando ela fala disso, que ela era órfã e se viu obrigada a casar, né, com a pessoa que ela não amava, eu lembrei desse outro quadro da história do Brasil colônia, né? E logo após o nascimento desses, então, dos 4 filhos, né, o seu infeliz companheiro, que era, hoje ele era esposo, mas ele também já era amigo dela de vidas passadas, das quedas, né, daquele período de queda e provação que ela tinha. Então, a gente vai vendo que na natureza, na providência divina, nada fica, né, entregue, relegue a sua própria sorte, nada ao acaso. Esse esposo, então, ele vem porque ele tinha também compromisso com ela. Aí ele vem a desencarnar, legando a ela somente a pobreza e a viuvez irreparáveis. Tentei a conquista do trabalho digno, entretanto, o infortúnio dos filhos não me permitiu. Um era cego, outro leproso e 2 aleijados. E eu lembrei muito daquela senhora lá do Teresa Hilário, quando estava fazendo isso aqui, né? Muita vez a vaidade me incluiu a prostituição, mas o instinto de mãe não me separava dos filhos e toda a gente pode passar. Me evitava a presença com manifesta repugnância. Então, nesse momento aqui, só fazer um comentário ali atrás, porque às vezes a gente vê uma mãe com alguns filhos, aí fica pensando, né? Mas ela poderia trabalhar, mas ela teria outras formas que não fosse a mendicância, né? E aí a gente vê por esse outro lado, o lado do necessitado, você vai ver que às vezes tem questões muito mais imperiosas que a impede de fazer aquilo que a gente acha que poderia ser o mais fácil, né? Se a gente se colocar no lugar do outro, ser mais empático, né? Então, ela vai dizer assim que algumas pessoas, então, evitavam-lhe a presença com manifesta repugnância. E, às vezes, a gente vê mesmo, a gente faz isso no dia a dia, né? Vai passando numa calçada, aí tem aquele mendigo, não tomou banho, tá com aquele cheirinho característico da sujeira, então a gente já torce o nariz, né? E ela vai dizer isso que a gente faz no dia a dia, na realidade, né? Que nem sempre a gente está com aquele espírito cristão, de fato, no coração. Às vezes a gente ainda está movido pela vaidade, pelo egoísmo, e a gente tem esse tipo de comportamento egoístico mesmo, né? Então, o egoísmo procurou vendar-me os olhos, sugerindo os enjeitasse, né? Enjeitasse os filhos, porque ela era recusada por conta daqueles filhos. E não podia trabalhar, e passava muita privação. Contudo, a maternidade sofredora me ajudava a vencer o combate no coração. O ciúme alvitrava o desespero e o crime. Então, o ciúmes, ele... Lembra que é um do trio, né, que ela precisa vencer. Então, o que o ciúmes estimulava? O que o ciúmes sugeria, aconselhava, essa é a palavra, alvitrar é aconselhar. Então, o que o ciúmes aconselhava a ela? O desespero e o crime, né? Abandonar os filhos, fugir, deixá-los morrer à míngua, mas, principalmente, quando ela via que surgiam mães tranquilas e afortunadas. Todavia, nesses momentos, o que a espiritualidade estimulava?
que os meninos, mesmo diante daquelas dificuldades, a beijassem, né? Então, o beijo das minhas pobres crianças atormentadas convidavam-me à gratidão pela caridade pública. Quantas vezes a gente acha difícil, né? Você receber a caridade dos amigos, a caridade pública. Eu passei a me educar muito. Tenho uma amiga muito querida do meu coração, que eu estou dizendo, gente, é catarse hoje aqui, esse estudo é difícil, mas tem uma amiga que ela sempre me dá roupas, ela sempre renova o guarda-roupa, ela sempre me dá as roupas dela. A primeira vez eu fiquei com vergonha, e aí depois cheguei em casa e fiquei pensando, por que eu fiquei com vergonha? E aí eu já estava naquele processo que o Haroldo dizia, né, de educar, né, de descobrir o que é que eu preciso lutar, né? Onde eu devo empreender os meus esforços? Aí eu percebi orgulho, vaidade. E aí depois, quando ela passou a trazer as roupas de novo, eu já aceitava com tanto carinho, com tanto amor, com tanta gratidão. Olha, eita, tô contando segredo aqui. Agora eu fui olhar aqui para a câmera e vi que... Obrigada, dona Marlene Antunes, por me ensinar, sabe? Por me educar, por me ajudar nesse processo de educação. Então, ela vai dizer aqui que o ciúme é o vitravo do desespero e o crime, né? Todavia, o beijo das crianças ajudava ela a voltar, a ter gratidão pela caridade pública, a humildade e ao entendimento. Então, nunca tive pouso certo, como nunca dispus de parentes que me solucionassem as necessidades. Vagueei mendigando nos caminhos, errando sem direção, invariavelmente, acompanhada pelos 4 meninos desditosos, que se transformaram em sentenciados adultos, cheios de necessidades. Ambos, os aleijados, partiram mais cedo, para o sepulcro. O leproso desencarnou algum tempo depois, e o cego andou comigo por mais de 40 anos. Então, você vê que a jornada dela não foi uma jornada curta, né? Foi uma jornada bem exaustiva, e ela suportou com sede, fome, privações, e conheci de perto a enfermidade e a aflição, com os meus filhos amargurados, agonizantes e insepultos. Gente, imagina você ter um filho doente e não ter remédio. Mas imagina o seu filho morrer e você não ter condições de sepultar. Isso que ela está dizendo aqui. O filho está com fome, pedindo comida, você não tem condição de dar comida. Mas é igual a gente vê, muitas mães falam assim, que nesses momentos cantam, dão água, colocam para dormir, a fome passa, mas você não ter como levar o filho para sepultar, você tem que deixar ele para trás, pensa a dificuldade. Ao completar, porém, os 70 anos, achava-me liberta do trio maldito. A morte surpreendeu-me totalmente renovada. Quantos de nós, né, não espera que quando a morte chegar, a gente seja renovado, completamente modificado em relação ao dia que a gente chegou aqui? Tem um amigo, Moisés Trindade, que ele diz assim, que ele não tem medo de morrer, ele tem vergonha, né? Então, às vezes, a gente fica realmente envergonhado de voltar para o mundo espiritual, esvaziado de valores, né? E sem de fato, ter cumprido com aqueles planos que a gente organizou para a gente, né? E com as bênçãos divinas, pude entoar o meu cântico de vitória, silenciou a nobre Diana sobre nossa viva emoção. A sublime narrativa revelava a nova interpretação da luta terrestre. Então, assim, tudo isso que ela fala para a gente vai colocando sob a nova perspectiva a pobreza, o orgulho, a vaidade, a dor, as mães que têm muitos filhos, que às vezes a gente critica, né? Meu Deus, que responsabilidade, não tem nem onde cai morto e está com esse monte de filho. Então a gente vai ver por quê, né? Os motivos no mundo espiritual, né? No dia inquietude que nos assaltara, concluiu a mensageira do bem, com vibrante expressão.
segundo verificam, sou devedora insolúvel para com os irmãos do purgatório escuro. Uma dívida insolúvel, vamos separar o in, que é partícula negativa, né, de insolvável. Solvável que você pode pagar, que você pode ir lá e quitar, né? Então, a dívida impagável para com os irmãos do purgatório escuro. Em companhia deles, na encarnação terrestre, aprendi lições que muitos séculos de aprendizado pacífico não me puderam ensinar. À vista de minha rebeldia e viciação, e, e tão grande é a minha alegria e tão bela a minha noção de vitória individual, que se rastejasse nas trevas por alguns milênios a fim de servi-los, não lhes pagaria, em hipótese alguma, quanto lhes fiquei a dever para a eternidade. E aí é onde eu disse para vocês, a história termina conforme começou, né? Poucas vezes estive ao meu lado, entidade tão bela, bela porque aprendeu na dor, na luta e no sofrimento a se iluminar por dentro. Obrigada, meus irmãos, era essa a minha contribuição.